todos. Vamos silenciar nossa mente, nosso coração, para que possamos dar início a mais essa reunião em nome de Cristo, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos que não puderem estar aqui por algum motivo. Peço as bênçãos de Deus a todos. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada neste lar e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? A Tabata pediu. Se você quiser abrir. Cá? Simone, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que possamos nesse momento tentar compreender um pouquinho, sobre as palavras de Jesus, sobre o que devemos fazer em nossas vidas, no nosso dia a dia, Caiu de cá ou de cá? De cá. O item que caiu foi no Evangelho segundo o Espiritismo, no item a afabilidade e a doçura. Isso está no capítulo 9 do Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Essa parte é um comentário, então eu vou ler um trechinho que seja a parte que Jesus fala, viu? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. E ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será réu de juízo, pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Esses comentários que estão em Mateus, gente, vem falando sobre essas bem-aventuranças, que são felizes aqueles que diante das dificuldades, diante dos atropelamentos da vida, diante daqueles que nos atacam, a gente conseguir manter a mansidão, conseguir ser pacífico, mesmo diante daquelas agressões que a gente considera insuportáveis. E isso é uma coisa assim que desafia muito tudo aquilo que a gente é e às vezes não reconhece. O nosso orgulho, a capacidade de perdoar, a nossa vaidade. Porque nos frustra muitas vezes ver que o outro nos ataca.
ver que as situações são difíceis. E diante dessas questões, a gente se equilibrar, não atacar o outro e não atacar a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente acha que diante de uma situação a gente tem que revidar, ou se a gente não revida, muitas vezes a gente acha que a gente merece, né, aquele sofrimento. E não é assim. Ser manso e pacífico é ser manso e pacífico diante da situação, mostrar para o outro que a gente está sereno, está tranquilo, né? Não vai agir com agressão, mas ter aquele sentimento dentro da gente de não se machucar também. É a capacidade de não permitir que a gente se fira também na situação. E o item aqui vem falando assim, que tanto também será chamado filho de Deus, por quê? A maior herança que a gente tem é do Pai que nos criou. Esse Pai cheio de amor, de misericórdia, e que tem toda a paciência com todos os nossos defeitos. E assim a gente tem que aprender também, né, a ter paciência com o defeito do outro, a agir com tolerância, né? Nós seremos chamados filhos de Deus por conta disso, porque a gente se assemelha na atitude que Deus tem. E outra coisa, vem falando aqui da não agressão. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas será que matar é simplesmente ir lá e extirpar a vida aqui terrena? Será que é só isso? Só, às vezes, matar com uma arma, né? Seja uma faca, ou já agir com essa violência? A gente pode matar o outro com palavras. A gente pode matar o outro com a força do nosso pensamento, com o ódio. Então, esse não matarás não está escrito que é não matarás. Dali dá muito margem para pensamento. Se a gente não está se matando, matando o outro, aos pouquinhos, com tudo que a gente nutre dentro da gente, com tudo que a gente vibra. E vem falando também que não é só não matar, mas também qualquer palavra rude, porque raca é uma forma de falar com o outro com desprezo. É desprezar o outro. Desprezar. E aqui está falando assim, que este será réu no conselho. Mas por que réu no conselho? Porque quando a gente aponta o defeito do outro, agride o outro, a gente está tramando o nosso futuro. Nós teremos que passar por aquela situação para a gente corrigir. Então, nós não devemos atacar o outro. Se a gente não quer ser bom por causa do outro, que a gente seja bom, pelo menos a gente não plantar coisa ruim para o nosso futuro, né? Isso é uma forma da gente não plantar coisas ruins. Quando a gente vê as pessoas colhendo coisas ruins, é porque elas já plantaram no passado e estão colhendo agora os frutos daquela ação. Mas se nós também começarmos a plantar, nós iremos colher. Este é o réu. Esta é a condenação. Porque nós nos condenamos com as nossas próprias atitudes, com as nossas escolhas. E esse termo que vem falando aqui, raca, e fala que é se você disser a seu irmão, usar palavra de desprezo, maltrato para com o outro, você será condenado. Esse seu irmão é a humanidade inteira. Todos. Porque nós todos somos filhos do mesmo Pai. Então, pensemos com carinho nas nossas atitudes. Agora, dentro desse título, abriu foi nas instruções dos espíritos, que falando sobre esse item, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia, ou seja, bondade, é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem,
o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Essa parte que nós podemos pensar assim, às vezes, em nós mesmos, mas geralmente a gente só olha o outro, né? E a gente é capaz de lembrar, nossa, fulano é assim, cheio de sorrisos, bem, trata todo mundo bem. Mas quando você se aproxima e convive, às vezes você vê que aquela pessoa, na verdade, só é puro veneno. Que o outro vira as costas e tá ali falando mal, né? Apenas não produz aquele verniz, aquele disfarce, porque a sociedade impõe e exige o traquejo na sociedade. E talvez também por uma covardia de não querer enfrentar o outro. Então, a aparência, Deus não considera isso. Deus considera o que vai verdadeiramente dentro de nós. Então, adianta você disfarçar que você é bom, sendo que você não é? Adianta você conhecer e falar, mas não agir? Fazer de conta que gosta, mas não gosta? Isso tudo, essa doçura e essa afabilidade, doçura é quando você é uma pessoa realmente doce nas palavras, no agir, né? Não age com agressividade. E ser afável é aquela pessoa super agradável, né? Que se faz, consegue se desfazer de si para estar tratando bem o outro. Só que, às vezes, a gente não conhece o conteúdo do outro. Só que se nós formos olhar para nós mesmos, nós temos que pensar que quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coisa assim, complicada de colocar em prática, mas é a única verdade que conduz a Deus. Porque não adianta a gente ficar disfarçando, na sociedade eu faço isso, mas por dentro eu sou um veneno puro. Por quê? Porque Deus consegue nos ver desnudo dessa máscara que a gente usa, desses disfarces que a gente usa, das palavras que a gente tenta usar para poder dizer algo por trás. Às vezes a gente está fora do prumo e agride o outro, mas a gente tem que considerar que o exercício constante leva à perfeição. Se hoje estou bem, por que eu vou tratar os outros mal? Vou usar alguma palavra de agressividade? Para que eu vou destratar todo mundo? Às vezes o dia que eu não estou bem, às vezes pode ser que aconteça, mas aí você fica, né? Você já fica mal, já pensa, poxa vida, não deveria ter feito isso, essa não é a pessoa que eu estou tentando ser. Porque a transformação, ela é muito devagar, mas só existe um caminho, que é a escolha própria e a dedicação. Às vezes conseguir uma virtude leva uma vida inteira, de muita dedicação, muita queda. Mas é isso, é o exercício. Quem vai receber essa virtude não foi dada, ela foi conquistada com muito suor, com muita dificuldade. Então, às vezes a pessoa tem que começar como? Vou procurar não ser agressivo nas palavras que eu uso. Vou tentar mudar o meu jeito de me expressar, porque quando eu parto por isso, para a ironia, para o deboche, né? Já estou perdendo a linha. Então, quando a gente começa a prestar atenção na gente, a gente é capaz de mudar, né? A se analisar. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos por fora, que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido.
sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Então, vocês veem que esse tipo de pessoas que são chamados tiranos domésticos são, às vezes, uma mulher, né? Porque a mulher, às vezes, é muito bem vista. Assim, ela não age com violência, né? A gente vê falando muito na TV, assim. Hoje existe delegacia para mulher. Muito bom. Existe muita propaganda na televisão para as mulheres procurarem se defender contra a violência, seu cônjuge e tudo. Mas será que as mulheres também não são agressivas? Será que elas são totalmente serenas, zen, né, gente? Totalmente pacíficas? Eu acho muito difícil um homem ir parar na delegacia e falar que a mulher estava batendo nele, porque ele fica com vergonha, né? Ele acha que isso é um constrangimento sem medida, né? Tanto o homem quanto a mulher, tem mulher que eu vou falar um negócio, elas são violentas mesmo. Então, a violência não é característica única do homem. O homem, às vezes, tem essa tendência maior pelo jeito que foi criado, né, e tudo. Mas a violência existe dentro de qualquer ser humano. Qualquer um pode ser tirano. Tem mulher que manda em tudo dentro de casa e não deixa o homem dar um pio também. E isso não é uma tirania? Não é? Não é uma violência? Então a gente tem que ver pelos dois lados. Que não basta pensar que eles são igual história de mocinho e bandido. Fulano é santo, o outro não é. Não. Existe violência das duas partes. Existe, logicamente, a questão, das vezes, dentro da violência contra a mulher também ser, assim, a mais frágil, né? Numa briga ela vai sair perdendo, com certeza. Ela tem que procurar auxílio caso isso aconteça. Isso, claro que tem que ser. Mas a gente, como está estudando a nós mesmos, homens e mulheres, nós temos que pensar que, então quer dizer que a doçura e a afabilidade é só coisa feminina? Não, não é coisa feminina, é coisa do ser humano em evolução. A mulher, pelos hormônios que tem uma tendência a ter maior nível, digamos assim, de elevar as coisas ao extremo. Mas todos têm que trabalhar para ser afável e doce. E aqui vem falando ainda que essas pessoas que agem assim, elas são consideradas às vezes, né? Dentro de casa é violento e fora todo mundo fala bem. Nossa, mas todo mundo bem. É o melhor amigo, fulano é melhor. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que é assim. Que dentro de casa não pode cair um garfo, não pode respirar mais acelerado, que é tudo dentro da linha, não dá para ser diferente. É um carrasco. E às vezes fora de casa, o patrão dele acontece e tudo bem. Isso vale para a mulher também. Que às vezes chega em casa, aí tá, como se diz, tudo vira um pandemônio, tava na paz. Mas de repente tudo se transforma. Essas pessoas têm que prestar atenção. Quando você chega num ambiente que todo mundo tem que estar pisando em ovos, fique esperto. Se você chegou e todo mundo, mudou o ritmo, começa todo mundo ficar meio no descompasso, será que é uma autoridade porque aquela pessoa é uma pessoa que representa organização, benevolência, aqui todo mundo funciona porque ela encaminha tudo? Ou será que aquela pessoa é daquele tipo, se não tiver tudo do jeito que eu queria, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra? Se nós somos desse tipo, nós temos que refletir. Porque essa tirania é uma coisa assim, a pessoa está usando como uma válvula de escape, de não querer ser mandado. E aí ela quer mandar no outro, impor o que quer sobre o outro, como se o outro fosse obrigado a lhe obedecer. E dentro da família, às vezes, isso é taxativo, porque é um círculo fechado. E muita gente, às vezes, é o contrário, né? Em casa de estudo, mas a hora que chega no trabalho e é um chefe, meu Deus, né? Então, essa autoridade que é dada às pessoas, seja no trabalho,
seja na família, a gente tem que pensar que a gente arrasta as pessoas pelo bom exemplo que nós damos. E não porque eu falo que tem que ser assim. Tão bonito quando a pessoa sabe ser líder e fala assim, poxa gente, vamos fazer todo mundo junto isso, vamos organizar isso, vamos. Agora aquela pessoa fala assim, ó, você faz isso, porque você não fez isso. Isso é horrível. As pessoas se estressam, as pessoas fazem porque são obrigadas. Então, ser autoritário, ser tirano, né, tratar as pessoas com opressão, isso só gera sofrimento e foge muito longe das virtudes da doçura e da afabilidade. Jesus mesmo, o que acontece? Ele era uma autoridade moral. Ele não mandava as pessoas, você não pode levar uma vida assim, e olha que ele sabia de tudo. Ele tinha uma autoridade moral que as pessoas se aproximavam dele, queriam mudar, porque olhava para ele, ele era a verdadeira luz, né? E se nós somos aquelas trevas dentro de casa, será que a gente vai conseguir mudar alguém sendo treva? Você pode fazer com que todo mundo tenha medo. Faça para não ter prejuízo, né? Porque sabe das consequências de cada coisa que não for feita. Mas a hora que a pessoa sai, todo mundo... Ainda bem, saiu. Não é triste, gente? É muito triste. E tem uma história num livro que chama Cartas e Crônicas do Irmão X, que vem falando de um rapaz que ele era sapateiro. E ele ficava lá, batendo pinos para pregar os sapatos. E era uma vida difícil, o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E dentro de casa era um tirano doméstico. Fazia de tudo de ruim dentro de casa. E era espírita. Então, espírita é santo? Está muito longe, né? Muito longe de ser. Aí o que acontece? Chegou no orientador e falou, eu sonho muito em ser um palestrante, eu tenho vontade, porque eu acho tão bonito falar lá. Ele falava assim, olha, melhor você tentar praticar primeiro, antes de você ir palestrar. Vai exercer isso no seu trabalho e na sua casa, tudo que você aprender. E ele não conformou, passou algum tempo, aí ele chegou no centro e falou para todo mundo que estava no grupo. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei com algumas siglas e eu até interpretei as letras que apareceram no meu sonho. E lá estava escrito, de bater punhos. Isso significa que eu vou ter que começar a pregar. Chega de bater, vá pregar e chega de bater punhos. Aí o orientador virou e falou assim, não, isso significa que você vai ter que primeiro aprender para depois ir pregar. Então, gente, a gente tem que entender nessa vida que não é fácil você mudar. Mas a gente tem que começar no meio que a gente está, com as ferramentas que a gente tem, as pessoas que estão ao nosso redor. Não dá para você tentar mudar quando estiver no meio dos anjos, né? Quem você vai ser ali no meio dos anjos? Todo mundo vai ser compreensivo com você e você vai ser o difícil, né? E continuando, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja a afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, não pensem que aquilo que você não disse, aquilo que você disfarçou, aquilo que você aparentou, mas lá por dentro está totalmente diferente, Deus sabe. E numa hora ou outra a pessoa mostra aquilo que ela é por dentro, né? Se é um monstro por dentro, vai mostrar que é um monstro por dentro. Se é um santo, um anjo, né? Diante das dificuldades, nada vai tirar a pessoa daquela situação, porque ela já trabalhou aquilo, né? Já está prontinho ali para exercer aquilo no mundo. E aí a gente fica pensando, puxa, será que eu me identifiquei? Será que eu não me identifiquei? Vamos começar assim.
Fulano chega para conversar com você, é a pior pessoa que você não gosta de jeito nenhum, você não gosta. E tanto de gente junto. Você trata bem por quê? Polidez, né? Você precisa tratar bem. Disfarçar, você vai tratar mal só porque você não gosta da pessoa. Aí a hora que a pessoa vira as costas, você não resiste. A bichinho pinica a língua, né? E você já vira pro colega, olha, não suporto, porque já fez isso comigo. Você já tá deixando de exercer algo que poderia elevar você. Se perde muito rápido. Se perde muito rápido, porque você foi só de aparência. O que acontece? Você deveria silenciar, se a língua está coçando, vai lá para o banheiro, faz oração, fala, oh meu Deus, está difícil, foi difícil, e volta. E não comenta. Porque a primeira coisa que a gente comete de erro é o comentário. Porque você é como se você estivesse fomentando aquele sentimento dentro de você. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha para pessoas que são difíceis, que são tiranos, né, que são muito difíceis mesmo de conviver, é assim. Se hoje eu não sou, ontem eu fui. Deste jeito. Para a gente ter que conviver com alguém assim, provavelmente eu fui assim. E outra coisa, Deus tem paciência e dá oportunidade para todos. E está dando para o outro, está dando para mim. E se eu tenho que conviver, provavelmente é porque eu teria que aprender a próxima coisa que tem aqui, a paciência. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar, então? Não? Então, Simone, quando a gente é ofendido de uma forma muito violenta, a reação da gente é devolver as palavras. Exatamente. Às vezes a gente olha aquilo, guarda com a gente, e aquilo faz mal para a gente. Só que eu acho que às vezes eu procuro falar o que você queria falar naquele momento, porque é muito difícil. E se a pessoa te agride verbalmente, fisicamente, você não tem como devolver aquilo de volta, ou opta em ficar calado, é uma coisa muito difícil, porque você pensa assim, não fiquei quites, né? Não tá ali no 0 a 0, eu não devolvi na mesma altura. Só que a gente tem que, primeiro, orar muito para quem te ofendeu, o que é um trabalho mental muito difícil, viu? A gente orar pelo nosso inimigo, ou por aquele que a gente considera como inimigo, ou aquele que nos vê como inimigo. Segundo, sim, que nos maltrata. E principalmente se a pessoa continua do teu lado, continua te ofendendo. Pedir forças para Deus para você vencer esse sentimento e trabalhar mentalmente o acontecimento, ressignificar o acontecimento. Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem uma tendência, fulano me ofendeu porque é mal, fulano me ofendeu por causa disso. Você pode ter certeza, quem agride é igual um bicho ferido, é porque ele foi ferido antes, para ele ser agressivo, porque ninguém às vezes agride por agredir, né? Hoje mesmo estava conversando com a minha filha, ela saiu da escola e falou assim, eu não gostei do meu dia. Fulano agiu com agressividade comigo. Aí eu falei assim, como foi? Ah, a professora queria colocar de castigo. Eu falei assim, não é assim. Eu falei assim, provavelmente às vezes a pessoa está tendo um dia difícil, ou a pessoa está tendo, às vezes, a família não está se entrosando direito. Então, o que está acontecendo? A criança não sabe como ter a válvula de escape e vai fazer o quê? Vai agredir outro, né? Exatamente, que é igualzinho, se você vai lá e chuta um cachorro, ele vai tentar te agredir de volta. Agora, seres humanos, eles guardam, para depois ofender nem que seja o próximo. Então, tem muitas histórias que a gente vai ver na internet que falam o seguinte, você vai, fulano briga com o ciclano, aí ele não pode se defender porque era uma autoridade, ele sai, vai para casa, briga com a esposa revoltada bate no filho, o filho nervoso vai e chuta o cachorro. Então, como se diz, que é isso? Vamos cortar, né, o fio da maldade. Sim, e tem outras histórias na internet que falam assim, aí o rapaz chegou nervoso em casa, brigou com a mãe tratou ele muito bem, entrou para dentro do quarto, fez uma oração por todos eles. Cortou. Aí todo mundo serenou, acalmou, né? Houve a compreensão.
Se não tiver ninguém para cortar o fio, o mal vai se disseminando, né? Então, é a gente ter, como muitas vezes a gente falou aqui, arrancar o olho mal, mesmo diante da agressão. Então, às vezes a pessoa te agrediu, tem o olho bom, seja você o do olho bom. Olhe com um olhar diferente, fala assim, por mais que o outro tenha me tratado com violência, deve estar acontecendo alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa lá na infância, ou ontem lá nos trabalhos da pessoa, sei lá, né? O que pode ter acontecido. Mas tem violência, igual eu falei inicialmente, violência contra a mulher, que não deve ser tolerada, mas não é revidar de volta ou pegar e matar outra pessoa. É o auxílio, é a busca da ajuda, né? É não ficar calado suportando, seja agressividade física, moral, né? Porque hoje em dia não basta isso. Física, moral, intelectual, né? Tentar deixar a pessoa não trabalhar. Fulano não tem direito de trabalhar. A mulher não tem direito de trabalhar. Não deixo. Isso é violência. Agredir verbalmente. Você não é capaz, você não é capaz. Ou bater, ou tentar matar, ou tentar ameaçar. Isso tudo tem recurso, né? As leis dos homens. A lei dos homens. E a lei dos homens existe por causa realmente desse tipo de coisa que acontece, né? Então, nossa, fui agredido, perdoo de todo o meu coração, mas eu vou te levar, né, para as autoridades competentes do mundo. Já as autoridades, né, espirituais, provavelmente elas já estão agindo também, porque quem agride, sim, a autoridade espiritual também está agindo em todo e qualquer momento. É a lei da ação e reação, causa e efeito. Não existe nada que se faça, nem um pinguinho, que menor que seja, de bondade ou de maldade, que não tenha retorno para aquela pessoa que fez o ato. Tem que, se foi uma maldade, tem que reparar, mas se foi um bem, vai receber de volta. Com certeza, e muito multiplicado. Olha o tanto que Deus é bom. Aquilo que você faz de bem, por menor que seja, multiplica. Já a maldade a gente vai pagar assim em suaves prestações. Ainda bem, porque a gente não daria nem conta de pagar multiplicado, né? Exatamente isso. Theo? Não, é isso. A nossa missão é tentar conter, aprender a conter esse estímulo, né, da violência. Ela parou no cachorro, né? Aí a criança chutou o cachorro, aí o cachorro sai na rua, morde o vizinho. E é assim. O cachorro também pode tentar agredir a criança, né? Morder. Isso. E é assim que nós temos que inverter. A partir do momento que recebemos, o que é a lição de hoje? Né? Mansidão e pacificidade. Então, é sermos mansos e pacíficos. Então, nós vamos fazer o inverso. Aí nós vamos chegar em casa bem equilibrado, apesar de ter recebido a violência, seja ela física, moral ou verbal. Né? Aí nós vamos reverberar o quê? Olha, o contrário. Nós vamos reverberar o equilíbrio, a tranquilidade, a paz. Então, se a gente conseguir transformar nesse dínamo de paciência, né? Produtor de paciência, aí nós vamos o quê? Reverberar o bem, a luz, o amor. E outra que a Simone ressaltou muito bem, nós matamos só com arma de fogo? Só com a faca? Não, nós matamos até com o olhar, meus irmãos, minhas irmãs. Dependendo da forma, até o olhar. E a gente lembrei até do olho gordo. Não tem olho gordo? Tem, gente. Lógico que existe. Mata as plantinhas. O que é isso? É violência. Então, olha como que nós temos que buscar esse aprendizado. Aí nós vamos conter através do quê? Primeiro, através dessa compreensão, que é possível a gente reverberar o bem ao invés do mal que recebemos. Né?
E nós vamos buscar o auxílio através da oração. E nós temos outro grande antídoto hoje, que é a meditação. Nós precisamos aprender a meditar. Só que nós precisamos aprender o que é orar, o que é meditar. Qual a diferença entre orar e meditar? Orar é quando nós conversamos com Deus. Aí nós conversamos de que forma? Conversamos para pedir, para agradecer e para louvar. Então são 3 tipos de orações que nós temos: pedir, louvar e agradecer. Qual que a gente mais usa? A gente esquece de agradecer. Louvar, então, às vezes a gente nem lembra. E o que é meditar? Olha, meditar é ouvir a resposta de Deus. Então eu tenho que silenciar meu pensamento. E é a parte mais difícil, porque E é as mais pessoas difícil não... por quê? Porque nós aprendemos a Silenciam. orar desde a infância. Mas não nos ensinaram a meditar. Então, orar é conversar com Deus. Meditar é ouvirmos Deus. Então, a gente tem que estar numa sintonia, então, mais de paz, de equilíbrio, de bênção, para a gente poder ouvir. E às vezes a gente quer tanta resposta para tanta coisa, só que a gente não para ouvir. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente fica desesperado. Não, é o contrário. Como que eu vou ouvir Deus? Eu tenho que parar. Eu tenho que me recolher. O que Jesus ensina? Como orar. E é dessa forma. E lembrar que a violência nós cometemos, olha, não só com as armas, mas hoje, principalmente, nós estamos matando com palavras. Nós estamos destruindo o nosso semelhante. Entendeu? E até mesmo com o olhar. É o cuidado que temos que ter. E eu quero aproveitar o gancho, olha, ser mansos e pacíficos. Eu quero pedir a todos nós, por acaso, hoje eu recebi uma ligação de uma família de uma cidade vizinha. A gente tem cuidado muito da depressão, da bipolaridade, e das tentativas de suicídio. Hoje uma mãe me ligou, não é daqui, é de uma cidade vizinha, uma história, Ela chegou em casa e o esposo estava suicidando, ela chegou a tempo de salvar o esposo. Entendeu? Já foi um choque, para ambos, Está pedindo o nosso auxílio, a nossa oração. 3 dias depois, o filho. E da mesma forma, ela chega na casa do filho e socorre o filho quase no ato derradeiro, do suicídio. O que a gente quer dizer? As energias estão muito alvoroçadas. Percebam que as pessoas estão muito violentas. Então nós temos que conter, e buscar essa mansidão e essa pacificidade no nosso local de trabalho. Não revidarmos as agressões, aos ataques, às faltas de educação. Nós temos que conter, e buscar essa mansidão e ser pacífico no trânsito, na rua, sabe? Em todo lugar. Lá no hospital, se a gente for fazer o exame, se eu vou pegar a fila da loteria, fulano furou a fila, poxa, alguma razão ele está tendo para furar a fila. Que sejamos o último a chamar a atenção. Só se for alguma coisa que vai atingir muitas pessoas, aí nós temos a obrigação de chamar com doçura, com afabilidade, e falar, olha, escuta, você está atrapalhando, você está criando problema, o que está acontecendo, mas com doçura e afabilidade. Então vamos aprender a deixar de lado a violência. Esse é o grande desafio, que a gente sabe que não é fácil. E nós queremos lembrar do mês de mãe, domingo que vem é o Dia das Mães, mês de maio é o mês das mães. Então,
nós espíritas, né, louvamos Nossa Mãe Santíssima todos os dias, né, Tia Kéria? Mas especialmente esse mês, vamos nos unir aos nossos irmãos católicos, mais uma vez, né, aos nossos irmãos evangélicos, com menos intensidade, mas vamos, né, lembrar de Nossa Mãe Santíssima, agradecer por tudo que recebemos, né, pedir para ela, porque quando a gente está com dificuldade, com dor, com doença, com problemas, que nós tenhamos coragem, força para superá-los. E quando a gente tiver tudo bem, tudo a mil maravilha, para nós não esquecermos de agradecer. Porque hoje está um grande desequilíbrio nesse sentido. Quando nós estamos bem, eu não estou precisando ir tomar passe, não estou precisando ir na igreja, não estou precisando de nada, estou uma beleza. E a gente não agradece. Como eu falei, a gente só lembra do pedir, na hora do problema, na hora da dificuldade. Então vamos lembrar, né, que os problemas chegaram, vamos nos pedir coragem, determinação, força para superá-los. E quando estivermos tranquilos, gente, vamos agradecer. Então vamos nesse momento lembrar do mês de maio, né, que lembra a mãe, né, e lembrar daquela, né, Salve Maria, cheia de graça, pois o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre todas as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, que ousamos chamar de Deus aqui na terra. Rogai por nós, por todos nós, por nossas famílias, por todos que amamos, por todos que necessitam de um pão, de um sorriso, de um ouvido aqui na terra. Somos pecadores, mas hoje estamos trilhando o caminho de vosso Filho Jesus, caminho de Deus. E dai-nos força, principalmente no momento, quando deixarmos esse corpo material. Por que precisamos do auxílio dela? Porque ela vai estar sozinha, vamos estar sozinhos, nós e nós. E nós sabemos quando erramos. Nós sabemos. Nós sabemos os erros que cometemos. Nós sabemos o bem que deixamos de fazer. E que assim seja. E vamos pedir. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Tá aberto? Vamos pedir para esse. Doentes. Senhor Jesus, amparai-me na doença para que eu possa ter fé. Recorro a vós, pois que dissestes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Senhor, médico maior do Espírito, compadecei-vos de minhas fraquezas que me proporcionaram essa dor. Toda doença é gerada por algum estado emocional. Então, necessito de renovação interior para obter a cura. Mas, para isso, é necessário ver dentro de mim o que posso mudar no meu íntimo. Quando a mente é sã, o corpo é são. Sei que a cura se dá primeiro no espírito com a modificação de velhos hábitos para melhor. E, só depois, a cura dar-se-á na matéria física por meio dos remédios. Peço-vos contribuição para eu me ajudar no restabelecimento do espírito e que, enquanto permaneço com a dor, tenha fé, esperança e resignação. Obrigado, Jesus Cristo. Assim seja. Vai esperar os outros.
gente. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, amigos espirituais do plano maior, que aqui estiveram para nos auxiliar, nos dar sempre intuição, para que possamos sempre aprender um pouco mais. Nós só temos que agradecer, Senhor, por termos essa oportunidade de estar aqui reunido em vosso nome. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida e de aprendizado, por tantas bênçãos que recebemos, que a gente nem percebe. Agradecemos por nós termos um lar, por termos uma família, por termos amigos, por toda essa paz que nos envolve. E pedimos aos nossos irmãos espirituais que com todas essas energias possam ir de encontro aos hospitais e visitar todos os nossos irmãos acamados. Visitar os nossos irmãos idosos que vivem em asilos. Aos nossos irmãos em estado de rua. A nossa juventude, Senhor. E as nossas crianças. São todos carentes de vós. E que essas energias possam ir de encontro lá nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nos abrigos de jovens, e que as energias, Senhor, vá de encontro aos nossos governantes, para que possam tomar as melhores decisões. E agradecidos por tudo, Senhor, por essa casa que nos ampara, que nos abriga. Pedimos licenças para encerrar esta nossa reunião com a prece que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair mais em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja. E vamos agradecer a Deus por ter um lar, comida e a gente ter direito de tomar banho. Vamos agradecer a Deus que temos dinheiro para pagar as nossas contas e não ficar sem água e sem luz. Vamos agradecer a Deus que a gente tem tudo, tem comida, tem água. E vamos pedir a Deus que essas pessoas que estão na rua conseguiram um lar, conseguiram algum trabalho para conseguir dinheiro e conseguir uma casa. Vamos agradecer a Deus que temos tudo e que Ele deu isso. Mas se Ele deu um presente para nós, um lar, sim. Presente de Deus é um lar. E a gente tem que agradecer a Deus por isso. Porque quem mora na rua pode ser infeliz, que não acredita em Deus, e pensa que se Deus existir, sempre teria um lar, mas não.
Deus existe sim. Se você acreditar em Deus, conseguirá um emprego e terá uma casa. Espero que essas pessoas que moram na rua conseguem casas e tenham sua própria comida, sua própria água. Amém. Assim seja. É o ato de gratidão mais puro, né? É. De coração.